Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula. Após nós abrir conta demonstrativa na corretora, após nós baixar e configurar a plataforma, nós estaremos agora conhecendo um pouco algumas utilidades que a plataforma nos disponibiliza para realizar as operações. Vou mostrar para você essa barra de ferramentas aqui em cima, o que cada um delas vai nos ajudar para realizar aí as operações ou auxiliar nós no dia a dia. Quando nós passamos o mouse em cima, a plataforma ela já é bem intuitiva, então ela já mostra a ação de cada botão desse. Eu indo nesse primeiro aqui que tem uma câmera, eu vou clicar, ele vai deixar eu tirar uma print, salvar essa imagem que está aqui do gráfico. Aqui para você, ó, nessa caixinha deve estar assim ticado. Eu vou pedir para você tirar, para ficar melhor aí para salvar. E aí para salvar, vou clicar em OK. Vai abrir aqui a janela, não sei se apareceu aí para você. Vai abrir a janela em qual pasta que eu quero salvar. Se vai ser na pasta de download, de documentos ou uma outra pasta específica que eu tenha deixado aí para salvar as imagens do gráfico. Vou clicar em cancelar porque eu não quero salvar essa imagem agora. Aqui são os candles que se formaram. Repare que está em M30. Cada candle desses, seja esse grande ou seja esse pequeno, demorou 30 minutos para se formar. E aqui, ó, na direita, você pode observar que tem um candle se formando. Esse é o candle aqui anterior. Esse candle que está se formando, aqui está o tempo que falta para ele terminar. 27 minutos e 54 segundos. Esse é o tempo que falta para terminar esse candle aqui que está se formando. Os candles, eles não já vêm pronto assim, ó. O candle, ele vem desse jeito, ele vai se formando. Aqui no nível desse daqui, que é o fechamento desse, foi onde abriu esse outro candle aqui, ó. E ele tá aí fazendo a sua movimentação. Agora já passou do horário de meio-dia, é um horário que o mercado, ele dá uma parada, uma sossegada. Antes disso, o mercado, ele estava bem movimentado para fazer essa movimentação aqui, ó, essa direção do preço. Só para você já ter uma ideia, aqui, ó, se você entra numa operação vendida mais ou menos nesse nível aqui, ó, você estaria realizando lucro mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos por aqui. E você teria realizado lucro na operação. Mais adiante você vai entender isso. Então, esse primeiro botão é para salvar o gráfico que está na tela atualmente. Esse outro botão é para rolar o gráfico. O que isso quer dizer? Existe aí para... O que isso quer dizer? Para fazer uma análise de como o preço se movimentou no passado, eu tenho que ver o que aconteceu aqui para a esquerda. Eu vou clicar aqui no centro do gráfico e vou puxar. Repare que não vai, ó, vai um pouco, mas volta novamente para esse candle. O que eu vou fazer? Repare que nessa setinha está um azulzinho bem claro, quase uma marca d'água. Eu vou clicar nele, ele não está mais selecionado, e aí eu consigo voltar o gráfico, ó. Clico, seguro e arrasto. E aí eu consigo voltar o gráfico para estudar, para fazer análise do que aconteceu em outros dias. Se eu deixar aqui selecionado, repare que vai retornar para esse candle. Uma outra coisa que tem é esse botão aqui, ó, que é o deslocar. O deslocar, o que que é? Repare que daqui até aqui tem uma distância, porque esse gráfico está deslocado. Se eu clicar aqui, não deixar selecionado, esse candle que está aqui, ele vai ficar bem próximo aqui dessa coluna. Repare só, cliquei e agora olha como está próximo aqui, ó. Eu prefiro deixar aqui selecionado e deixar esse espaço aqui. Para eu operar, eu me sinto mais confortável. Mas se caso você queira deixar desse jeito, não tem problema, pode deixar. Eu prefiro deixar aqui assim. Aqui na direita é uma coluna do preço do ativo. O ativo que nós estamos, você pode reparar aqui no canto superior esquerdo, é o euro USD. Em M30, cada candle demora 30 minutos para se formar. A moeda é o euro contra o dólar americano. E o preço aqui na direita, a gente consegue ver com essa linha horizontal verde e vermelha, onde o preço está no momento. E você pode reparar que o preço fica destacado aí na cor verde e na cor vermelha, mostrando onde está o preço. Mais adiante, você vai entender aí o que significa essa linha verde e essa linha vermelha. Você já sabe o que que é. Caso você tenha assistido aí todas as aulas, você já sabe do que se trata essa linha verde e vermelha. E quando eu te explicar, você vai entender porque você já viu na aula teórica. Esse outro botão é o zoom, é para aumentar
a amplitude aqui do gráfico. Então, eu vou olhar aqui, ó, vou clicar, ó o candle como está maior agora. E eu já aumentei ao máximo. Agora, eu vou diminuir o zoom, que é nessa outra aqui, ó. Diminuir, olha só, olha o quanto que eu consigo diminuir. E aí eu consigo ver outros dias para trás. Aqui é o dia de hoje e aqui são outros dias. Para você saber qual dia que você está vendo, tem essa linha aqui, ó, na vertical, pontilhada, tem uma aqui e tem a outra aqui. Hoje é terça-feira e a terça-feira se iniciou aqui nessa linha pontilhada. Eu vou marcar aqui para você ver, ó. Se iniciou aqui nessa linha pontilhada e o dia se acaba aqui, nessa outra linha pontilhada. O dia se encerra aqui. Uma coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: essa linha vertical, onde o dia começou, hoje é terça-feira. Esse dia aqui começou às 19 horas da segunda-feira, de ontem, no caso. E o mercado Forex, como você bem sabe, ele roda 24 horas. Então, ele veio daqui, ele começa aqui e vai terminar aqui. Aqui é um dia. Um outro lugar que você pode ver qual dia que é no rodapé. Tá aqui, ó, 6 de setembro, é o dia de hoje. Dessa linha vertical para a esquerda é ontem. Da linha vertical para a direita é hoje. Eu vou deixar aqui, ó, não vou deixar selecionado e vou arrastar um pouco aqui, ó. Aqui nesse intervalo é o dia de ontem, nesse intervalo aqui, ó. E eu posso ver o seguinte, ó, dia 5 de setembro, que foi o dia de ontem. Então, daqui é às 19 horas de domingo até às 18 horas ou 19 horas de segunda-feira. E quando passa dessa linha para cá, é um outro dia. E dessa linha para cá, também é outro dia. Se você reparar nessa linha vertical e aqui no rodapé, aqui está dia 5 e aqui está dia 2. Por que isso? Porque no final de semana, o mercado Forex não dá para realizar operações aqui nessa corretora, na XM. Então, dia 3 e dia 4 foram sábado e domingo. Sábado e domingo não dá para fazer operação. Dia 2 de setembro de 2022 foi uma sexta-feira. Por isso tem aqui essa movimentação. Da quinta-feira às 19 horas até sexta-feira às 18 horas ou 17 horas. É assim que nós vemos em qual dia que nós estamos realizando a operação. Mais adiante, nós temos aqui a caixa de ferramentas. Vou clicar aqui nela. Estamos aqui, ó, aqui embaixo agora, ó, na aba negociação. Aqui está o saldo da conta que nós abrimos na aula anterior e aqui está zero. Quando nós for abrir a operação, a gente consegue ver o saldo que está no momento da operação. Aqui nessa parte de lucro, vai ter uma outra linha e se caso tiver vermelho, vai ter um tracinho de menos e vai estar vermelho com o valor, que essa operação estará negativa. Se caso a operação estiver no positivo, você vai ver que tem uma cor azul, mostrando que essa operação está no positivo. E aí a numeração correspondente ao valor dessa operação. Uma outra coisa que eu quero te mostrar, esse botão aqui que está selecionado, caixa de ferramentas, tá bom? Uma outra aba que eu quero te mostrar é a aba histórico. Quando eu clicar em histórico, eu consigo ver as negociações que foram realizadas nessa conta. Eu vou clicar aqui, ó, repare que o cursor mudou, ó. Ele está uma seta, agora tem uma seta para cima e para baixo. Vou clicar, segurar e arrastar um pouco para cima. E ainda estou aqui na aba histórico. Vou clicar com o botão direito e eu consigo aqui, ó, ver o histórico completo, os últimos 3 meses ou o último mês, ou personalizar o período. Se eu clicar aqui, vai aparecer essa janela e eu vou ver aqui, ó, eu posso selecionar o dia de hoje, os últimos 3 dias, a última semana, o último mês, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses e o histórico completo. É isso que eu consigo ver pelo histórico. Eu já vou deixar aqui, ó, hoje, ou melhor, eu vou deixar última semana. Para quando eu olhar o saldo, já quero ver aí direto na última semana. Ou posso personalizar dia a dia o histórico completo. Tanto faz. Uma outra coisa que eu quero mostrar é esse daqui, ó, biblioteca. Aqui na biblioteca, eu vou aumentar aqui, e aqui são indicadores
que podem nos ajudar para realizar as operações. Aqui está tudo bagunçado, não está em ordem alfabética. Quando você for procurar um indicador, você vai clicar aqui, ó, em nome, e aí vai aparecer a ordem alfabética. Eu estou usando o mouse e estou usando aqui a rolagem. Ou você pode vir aqui na direita e ter uma barra de rolagem. Você clica, segura e vai até a letra que você quer do indicador que você está procurando. Aqui tem mais de 4.000 indicadores. Isso mesmo, mais de 4.000 indicadores para ajudar você ou te atrapalhar a realizar as operações. Desses indicadores todos, nós iremos utilizar 3. Um já está aqui, que nós colocamos na aula anterior. Esse aqui, ó, é o spread. Eu vou mostrar aqui para você novamente, caso você não saiba qual é o candle time. Vou vir aqui na letra CA e é esse daqui, ó. É esse daqui. Eu clico uma vez só para selecionar e aí, caso eu queira colocar aqui, caso você não tenha colocado ainda, eu clico, seguro e arrasto para cá. E aí vai estar plotado o indicador aqui no gráfico. Desses milhares de indicadores que tem aqui na plataforma, falta colocar mais 2 aqui, que vai ser parte da estratégia que eu vou te ensinar. E isso vai ser em um outro momento que eu vou te ensinar. Primeiro você tem que aprender a usar a plataforma. Então eu estou selecionado aqui, ó, a caixa de ferramentas. Te mostrei a aba negociação, a aba histórico e a biblioteca. O que é interessante você saber aqui na biblioteca? Aqui tem milhares de indicadores. Quando você assistir alguma aula no YouTube ou vem em algum outro lugar, às vezes tem algumas pessoas ensinando a utilizar determinado indicador. E essas pessoas, elas vendem esses indicadores. Caso você se interessa em comprar esses indicadores para MT5, antes de você comprar da pessoa, você pode vir aqui na plataforma e ver se já não tem esse indicador aqui grátis. Isso mesmo. Algumas pessoas pegam algum indicador daqui, ensinam um pouco como as pessoas usar, e aí oferece esse indicador, e aí oferece esse indicador por um preço, seja ele qual for. A pessoa compra, mas na verdade ela nem precisaria comprar porque já está disponível aqui na própria plataforma do MT5. Ou se você quiser comprar, você compra também, tanto faz. Vou deixar aqui negociação e vou fechar aqui, ó. Caso você não lembre como faz para aparecer ali, você clica aqui novamente e vai aparecer. Vou fechar. O próximo botão é esse daqui, ó, janela de navegador. Aqui, se você clicar em contas, você vai ver quais as contas que você vai ter na plataforma. Você pode observar que eu tenho algumas contas aqui já nessa plataforma. E a que está selecionada no momento é essa aqui que está em negrito. Aqui algumas coisas de indicadores, aqui alguns robôs, são coisas que você, ao passar do tempo, você pode aprender aí a usar. Vou fechar aqui. E aqui essa setinha verde e vermelha, uma para cima e a outra para baixo. Vou clicar nela. Quando eu clico nela, aparece os ativos que eu tenho aqui e já estão aqui na tela, que eu já coloquei na aula anterior. Ontem eu coloquei também o Gold, mas o Gold não está aqui embaixo porque eu fechei o gráfico. Mas caso eu queira colocar o Gold, eu vou clicar com o botão direito, janela do gráfico. Vai aparecer aqui, ó, Gold H1, vou colocar M30, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui, ó, em Templates Modelos. E vou escolher aqui, ó, gráfico limpo. E aí você vai reparar que o gráfico está semelhante aos gráficos dos pares de moeda. Vou fechar aqui e vou tirar o Gold daqui. Para eu tirar algum ativo daqui, eu posso vir aqui, ó, clicar com o direito e ocultar. Repare que não está mais. Se porventura você quer colocar algum outro ativo,
você pode vir aqui e digitar o ativo que você quer. Vou colocar novamente o Gold, ó. Gold. Tá aqui, clico no mais e já apareceu aqui. Para colocar aqui na tela, botão direito, janela do gráfico e vai aparecer ali. É para isso que serve essa observação de mercado. Tá? Se você observar, eu tenho aqui 8 ativos colocados, que está aqui, ó, 8 ativos. E tem na XM 1.391 ativos. Então tem mais de 1.300 ativos para você poder operar caso você queira. E eu vou estar te mostrando como utilizar apenas 7. Mas todo o conhecimento que você aprendeu até o momento, você poderá utilizar nos outros 1.384 ativos, ok? Vou fechar aqui. Esse daqui, ó, é para abrir a janela de ativos, aquela janela que nós vimos ontem. Você pode digitar por aqui qual ativo que você quer. Você também pode fazer isso. Vou fechar aqui. Aqui, ó, já são algumas outras coisas, algumas figuras. Aqui é uma seta. Cliquei, ó. Cliquei nele. Repare que o meu cursor mudou e eu posso colocar essa seta aqui, ó, para indicar qual candle, qual a região. Isso aqui para ajudar aí na aula. Aqui também são algumas figuras, ó. Joinha. Tá pequeno, eu consigo depois aumentar. Vou excluir aqui. E aqui outras coisas. Aqui é texto. Caso eu queira escrever alguma coisa, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou clicar aqui, vou escolher uma região do gráfico. Abriu aqui essa janela e vou digitar. Digitação, por exemplo. Se eu quiser, vai estar vermelho. Se eu quiser mudar a cor, eu vou clicar com o botão direito, propriedades, e venho aqui e coloco branco, por exemplo. Uma cor que dê contraste com o fundo escuro. Caso eu queira excluir, como aqui está selecionado, eu posso apertar Delete e some. Ou, se eu apertar Delete agora, não vai sumir. Eu tenho que selecionar com 2 cliques, Delete e some. É assim que eu vou estar excluindo. Aqui é para desenhar um triângulo. Puxa aqui, e vai formar um triângulo. Vem aqui e venho aqui. Eu faço um triângulo. Esse outro é um retângulo. Eu venho aqui e faço assim para poder marcar uma região de suporte e resistência, por exemplo. Eu posso fazer isso também. Uma coisa que eu gosto de deixar esse quadrado aqui, ou retângulo, veja que tem os pontinhos aqui, ó, tá selecionado. Se eu clicar aqui no meio, não está mais selecionado, eu não consigo fazer mais nada. Ó. Para eu poder editar ele, eu tenho que vir aqui no canto, dar 2 cliques e está selecionado novamente. Eu vou clicar com o botão direito, propriedades, eu quero mudar a cor desse retângulo, vou deixar ele azul, e eu quero também mudar, repare que está o escuro aqui do gráfico. Eu quero deixar uma cor, um preenchimento aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em parâmetros, e está aqui, ó, preencher, e vou clicar em OK. Agora repare que está preenchido. Aí eu gosto de deixar assim, ó, para mostrar a zona de preço para os alunos, tá? Isso aqui eu gosto de usar aí quando eu estou explicando alguma coisa. Vou dar aqui, vou deletar. Aqui, ó, é a retração de Fibonacci. Lembra que uma das imagens tinha retração de Fibonacci? Para nós verificar até onde poderia ir o pullback, o que eu vou fazer aqui, ó? Só estou mostrando assim por alto. Depois vai ter mais explicações nas aulas ao vivo, nas aulas gravadas, tá? Por exemplo, ó, aqui é um fundo e aqui é um topo. Eu quero ver até onde retraiu o preço. Vou vir aqui assim, ó. Cliquei, segurei e arrastei até esse topo aqui, ó. Repare que o preço ele subiu até aqui, não conseguiu passar nessa região, e ele retraiu e ficou aqui, ó, mais ou menos de 50% aqui dessa fibra. Quando chegou aqui, ele continuou subindo até esse nível. E eu posso puxar aqui também para ver até onde vai retrair. Aí, no caso, ele retraiu e caiu mais do que esse ponto. Uma reversão aí da tendência. O que eu quero mostrar aqui para você, caso você lembre da aula, quando o preço chegar entre, deixa eu ver se eu acho aqui ó, para você poder ver melhor. Quando o preço chegar entre 38,2
e 61,8 é uma região aí, a depender do candle que aparece, que o preço ele pode continuar subindo. Então, eu vou puxar para cá essa fibra, ó, e vou deixar aqui assim. Quando eu puxo a fibra até aqui, eu vou ficar atento nessa região aqui, nessa zona de preço. E repare que aqui em 50% apareceu um candle aí, ó, de força compradora. Depois vendedora e outro candle de força compradora. Nessa região, é uma região aqui assim, ó, onde poderia entrar uma operação comprada. Uma operação comprada aqui para realizar o lucro mais ou menos nesse nível aqui. Assim que nós vamos estar utilizando a Fibonacci. Como a retração Fibonacci a gente pode usar, nós deveremos usar aí muitas vezes, conforme for utilizando, você vai aprendendo aí, vai pegando o jeito de usar essa retração. Um outro exemplo aqui, ó, nesse mesmo gráfico. Se eu pegar aqui, ó, aqui é uma linha de tendência de baixa. E eu quero ver quando o preço ele cai aqui. Lembra que o preço ele não cai em linha reta? Então, eu imagino que esse preço ele possa continuar caindo. Então, o preço ele vem aqui, aí ele sobe num nível para depois cair. Pode acontecer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a retração Fibonacci no topo e vou até o último fundo, por exemplo, ou um fundo importante aqui. Repare que o preço ele veio aqui, ó o pavio, e o pavio aqui, ó, ele foi até um pouco mais de 50% e caiu. E aqui pode ser uma região de venda. Essa região aqui, ó, possa ser que seja uma região de venda, caso esse preço ele continue caindo, tá? Aqui é uma outra forma para poder operar. Ou esse preço ele também pode cair mais um pouco, fazer um candle nesse formato aqui, ó, verde, por exemplo, aqui, e com um pavio, algo parecido com esse aqui, mas um pavio menor. Um pavio ia ficar mais ou menos aqui assim, ó. Se eu soltar, ele vai para o canto, mas o pavio ficaria mais ou menos aqui. E esse preço ele vir a subir procurando esse topo aqui, ó. Procurando esse topo aqui. Isso é algo que pode estar acontecendo também. O próximo, nós vimos retração Fibonacci. O próximo é esse daqui, ó, linha de tendência. Como vamos traçar a linha de tendência? Eu vou clicar aqui e vou pegar, por exemplo, aqui é uma tendência de alta, ó, uma pequena aí tendência de alta. Eu tenho que fazer o quê para traçar uma linha de tendência ou para traçar um suporte e resistência? Eu tenho que unir dois pontos. Então, nesse exemplo aqui, eu vou unir esse ponto e vou unir esse ponto, ok? Vou deletar aqui. Você já sabe onde eu vou unir. Vou pegar aqui, ó, e vou traçar assim. E repare que eu tenho a linha de tendência de alta. Chegou aqui, aqui pode ser uma região de compra, se baseando na linha de tendência, o preço ele subiu, chegou próximo da linha de tendência, pode ser uma outra região aí de compra e o preço subiu, para depois ele cair e mudar a tendência. E se você reparar bem, além da linha de tendência estar aqui e o preço ter chegado próximo, nós temos também a Fibonacci aqui desse ponto para cá, igual nós traçamos. E apareceu um candle de força compradora. Pensando o quê? Numa alta, o preço descansou, consolidou e deixou aí um possível sinal aí de compra. E está próximo de uma LTA. Então, isso nos dá mais segurança para entrar numa operação de compra. Entraria numa operação de compra para realizar um lucro mais ou menos nesse nível aqui. O preço teria até passado um pouco. É assim que nós vamos estar utilizando todas as nossas habilidades na hora de realizar as operações de trade. Aqui no caso, ó, uma LTB. Vou pegar aqui e vou descer para cá. Ó. Tem a LTB. O primeiro ponto é aqui. O segundo ponto que eu estou utilizando é aqui. O preço veio, caiu, só que ele não fez aquela voltinha para cima, ele só chegou próximo mesmo aqui e caiu. Quando chegou novamente aqui, ó, o preço continuou caindo. Aí quando chegou aqui, o preço ele não quis cair. Ele rompeu e acabou essa tendência de baixa nesse momento. Se você olhar aqui, exatamente aqui, ó, aqui é o primeiro ponto e aqui é o segundo ponto. Eu vou traçar aqui, tá? Aqui é o segundo ponto. Eu vou traçar a linha de tendência puxando daqui para cá. E você vai reparar o seguinte, que esse preço ele vai dar certinho aqui, ó, para depois ele continuar caindo.
Olha só, estou puxando a linha de tendência, estou pegando aqui, ó, esse pavio, ó. Pegando esse pavio aqui, ó, vou deixar ele maior, ó, até encostar no pavio lá em cima, ó, no segundo pavio. Você vai reparar, ó, encostou lá, bem próximo, né? Você vai reparar que esse pavio aqui, ó, também encostou, para depois ele vir cair. Muito interessante essa questão aí de linha de tendência de alta e tendência de baixa. Ao decorrer da prática, você vai conseguir fazer operações utilizando isso. Um outro botão que tem aqui, ó, é esse, linha horizontal. Aqui eu uso para poder traçar o suporte e a resistência. Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, ó, viu que ficou uma linha na horizontal? Aqui eu colocaria como um suporte e eu venho aqui e coloco como uma resistência. O preço ele foi, até passou aqui, voltou, rompeu o suporte, olha só, que nós vimos na aula. Rompeu o suporte e veio. Nós vimos na aula e quando rompe o suporte, depois de um topo duplo, apesar de ser um topo mais baixo e outro mais alto, o preço, caso romper a neckline, o preço ele pode fazer o mesmo tamanho. Se a gente pegar aqui, ó, uma linha na vertical aqui, colocando esse tamanho, ó, da neckline e projetar aqui para baixo, seja aqui nesse suporte, ou seja aqui depois desse candle, você vai reparar que o preço, ele cumpriu esse tamanho aqui, ó. Outra coisa que eu quero que você olhe aqui, ó, nesse cursor em cruz. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que que é. Eu vou mostrar já. Então, assim que a gente vai estar utilizando a análise técnica ao nosso favor. Vou dar um delete aqui. Esse daqui é o cursor em cruz, que eu já até mostrei ali, né? Aqui está a seta normal, ó, do meu mouse. Quando eu uso o cursor em cruz, eu estou aqui, e aí eu quero fazer, por exemplo, quero saber quantos pontos teve, por exemplo, desse suporte até aqui em cima, nesse pico, nesse topo, na máxima desse preço, nesse pavio. Vou fazer o quê? Vou colocar o cursor aqui, vou clicar e segurar até lá. Repare que logo ali à direita tem uma numeração. Essa numeração é o preço do ativo. Essa numeração eu vou soltar. A numeração apareceu mais ou menos aqui, tá? Repare que a numeração que aparece aqui é a mesma que vai estar aparecendo aqui na direita. Veja só, presta atenção. Tá aqui e lá está, mesma coisa. Eu puxando aqui, ó, você vai reparar também. Repare o que está escrito depois do preço. Está o preço, aí tem 7 barras. O que quer dizer esses 7 barras? É que daqui até aqui passou 7 barras e cada barra tem meia hora. Está em M30. Se eu puxar daqui até aqui, 7 barras. Se eu colocar aqui, ó, 8 barras. Então, daqui até aqui, demorou 8 horas para poder fazer essa movimentação aqui. Aliás, demorou 4 horas para fazer essa movimentação aqui. Então, isso é o cursor em cruz, para eu ver a pontuação. Pensando no suporte aqui, e que o preço ele pode cair esse tanto, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar daqui para cá e tem 445 pontos. Está lá depois das 7 barras, ó. 445 pontos para cima. Se eu colocar para baixo, se vai cair o mesmo tamanho, tem que cair pelo menos aí 445 pontos. 445 pontos daria mais ou menos nesse nível aqui, ó. E você vai ver que caiu mais. Caiu até 778 pontos. Nessa queda aqui, se você estivesse na operação vendido, você iria obter o seu lucro com essa queda. Aqui eu já expliquei na aula anterior, M30, aqui é os time frame. Aqui é para saber quanto tempo cada candle irá se formar. Se vai demorar 30 minutos, 1 hora, 4 horas, o dia todo, uma semana ou mensal. Clicando em mensal, cada candle desse demorou 1 mês para se formar. Esse aqui ainda está vigente, que é esse mês atual. Mas cada candle desse demorou 1 mês para poder se formar. Se eu colocar no gráfico semanal, cada candle demorou 1 semana. O diário, cada candle demorou 1 dia e assim por diante. Esses são os principais botões que nós estaremos utilizando no nosso dia a dia, tá? Então, esse é um pouco aí da plataforma que eu quero que você clica, testa e vai fazendo e vai conhecendo aí
no seu computador, no seu notebook. Uma outra coisa que eu quero que você faça nesse momento. O que eu quero que você faça nesse momento, aqui que está selecionado, deixa fora e deixa fora. Escolha qualquer ativo que você quiser, de preferência os pares de moedas principais. Por exemplo, aqui o euro. Eu quero que você pegue o euro, deixa aqui, não deixa aqui marcado, clica, segura e arrasta aqui para trás, ó. E eu quero que você faça o seguinte, arrasta aí uns 3 meses, mais ou menos. Agora é setembro, vamos ver quando eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, no mês de junho, vai, vou puxar até junho. Tá aqui, dia 1º de junho. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você trace suporte e resistência. E eu quero que você identifique topo e fundo, certo? O que você vai fazer? Pega aqui a linha horizontal, clica nela. Por exemplo, aqui é um suporte. Veja que a linha ela está vermelha. O que você vai fazer? Nessa linha aqui vermelha, você vai clicar com o botão direito, vai clicar em propriedades, a cor tá red, vamos tirar, vamos colocar branco. Vamos vir aqui, ó, nessa caixinha e vamos escolher a do meio aqui, ó. Essa linha horizontal, ela vai ficar um pouco mais larga e vai ficar na cor branca. Olha só, ficou aqui assim, ó. Vou dar 2 cliques e eu consigo movimentar. Se eu der 2 cliques novamente, aqui na ponta não tá a caixinha de selecionado, eu não consigo mexer, ó. Se eu dar 2 cliques, ó, repare que ficou branco aqui, ó. Então tá selecionado, eu consigo movimentar, ok? Coloca suporte, onde você achar que é um suporte, e coloca a resistência. E repare a dificuldade que o preço tem de passar essa região, ó. Desceu aqui no suporte, subiu lá na resistência, caiu, voltou no suporte, subiu para depois romper. E isso aqui já foi um suporte e resistência e aqui teve um rompimento. É isso que eu quero que você faça, suporte e resistência. E aí tá aqui, ó, o período aqui, ó. Tem um outro suporte e resistência. Deixei 2 cliques aqui e deixei aqui também. Suporte e resistência. Ó como o preço ficou aqui, ó, consolidado nessa região, sem ter nenhuma direção, para depois ele sair. Olha só o candle, um candle de força compradora, ele sair e subir. Quando o preço fazer isso daqui, o que eu quero que você faça? Ó, deixar aqui assim, está consolidado, o preço está lateralizado. Eu estou no computador. Quando eu aperto F12, veja lá que o gráfico anda. Aqui, ó, o candle anda. Se você tiver no notebook, eu não sei dizer se o F12 funciona, mas a seta do teclado funciona também. Colocando o F12, vou colocar aqui, ó, tô indo. Opa, aqui apareceu um candle de força comprador. Então, eu estou na expectativa que o preço ele suba. Vou pegar aqui essa linha, a linha de tendência. Repare que ela está fininha também, ó. Vou clicar com o direito, propriedades, vou mudar a cor. Vou colocar uma cor laranja, por exemplo, e vou mudar aqui também a largura dessa linha. Vou colocar aqui e tá aqui, ó. Repare que a linha modificou. O que acontece? Aqui seria um ponto de entrada de uma operação de compra. E eu quero ver se esse preço ele vai subir e chegar pelo menos até aqui, ó. O que era um suporte, quando o preço passa para baixo, ele passa a ser uma resistência. Eu quero ver se o preço pelo menos vai até próximo dessa linha horizontal branca. E aí eu vou clicar aqui, ó, F12. O preço foi subindo, chegou ali perto. Esse candle aqui, ó, é um candle aí de sinal de venda. Não sei se o preço ele vai cair ou se ele vai continuar subindo. Vamos ver aqui, ele subiu mais um pouco. Olha só, repare que tem um pavio aqui nesse candle. Se nós tivéssemos entrado numa operação aqui nesse nível, seria uma operação de ganho. Aqui seria uma operação de ganho. Se a gente for colocar aqui uma pontuação, nós teríamos pegado em EURUSD 368 pontos, 368 pontos. Mais adiante você vai saber como entrar em operação. Conforme o gráfico passou aqui assim, eu quero que você ache suporte e resistência. Vem aqui, coloca aqui o que seria um suporte, coloca aqui o que seria uma resistência, que foi onde o preço ficou aí lateral, ficou consolidado. Vem com F12 e repare que rompeu, mas não rompeu com aquele candle que nós queremos.
Ele rompeu e subiu aqui, né? Qual é o candle que nós queremos? Eu vou aqui, ó, colocar aqui assim, vou colocar aqui assim, e vou fazer outro aqui, ó, aqui e aqui. Ou até mesmo para baixo, aqui e aqui. Qual o candle que a gente quer quando rompe uma resistência ou quando rompe um suporte? A gente vai querer esse tipo de candle aqui, ó. Vou mudar a cor, mudei aqui a cor, vou mudar a cor desse também. Para mudar a cor, caso você queira, você vai clicar com o botão direito, propriedades, e vem aqui escolher estilo. Eu coloquei aqui o que seria aí os candle que nós queremos. Deixa eu ver se fica melhor aqui assim. Coloquei aqui, ó. Nós estamos procurando esse tipo de candle no suporte, esse tipo de candle no suporte ou uma resistência. E aqui também. Quando aparece esse tipo de candle verde, é sinal que pode ser compra, movimento de alta. E esse é a mesma coisa. Já o vermelho é um sinal que pode ser venda. E esse é a mesma coisa. Aqui, o pavio grande está para baixo, é sinal que o preço veio aqui, subiu, entrada de compradores. Esse pavio grande acima do corpo é sinal de entrada de vendedores, então pode dar um sinal que o preço ele irá cair. Do mesmo jeito que aconteceu aqui nessa região, aqui e aqui. Foi isso que aconteceu. Deixa eu mudar essa cor, deixa laranja. Foi isso que aconteceu, ó. Pavio grande em cima do corpo, o preço caiu. Candle de força vendedora e o preço caiu mais ainda. São esses tipos de sinais que nós iremos procurar no gráfico. Tá? Sabendo qual é o tipo de candle que nós iremos procurar no gráfico, o que iremos fazer? Tracei o suporte e a resistência. Tracei o suporte e a resistência. Está consolidado. Aqui rompeu, mas não é o candle do jeito que nós queremos. Apareceu esse candle com a sombra grande em cima, mas já no candle seguinte, nós observamos, apareceu esse candle com a sombra grande acima do corpo, e no candle seguinte, nós observamos já que esse preço ele não caiu, ele subiu. Vou apertar aqui F12 e continua subindo. Aqui eu já não vou entrar em operação, olhando aqui, porque eu quero esse tipo de candle rompendo a resistência. Aí sim eu quero entrar em operação. Vamos continuar. E o candle acabou subindo. Caso você queira entrar em operação aqui, você entre, mas eu não entraria. O preço continuou subindo, subindo. Aqui no caso, por exemplo, você vai estar traçando suporte e resistência. Se você vê que o preço aqui subiu, o que você vai fazer? Além do suporte e resistência, você vai fazer o suporte e resistência na diagonal, que aí seria a linha de tendência de alta ou de baixa. Aqui é o primeiro ponto, aqui é o primeiro ponto. Vou retornar aqui a cor azul. Aqui é o primeiro ponto e aqui é o segundo ponto. Tracei a linha. Quando o preço estiver trabalhando acima dessa linha, eu vou estar pensando em compra. Quando o preço vir para baixo, eu posso estar pensando em venda. E eu vou continuar passando o gráfico, ó. Vou vir aqui, ó, e vou puxar mais essa linha. Eu vou puxar aqui mais essa linha. Vamos ver. Chegou aqui nesse nível, eu vou ajustar aqui o preço, ó, a linha. Repare que está ainda no segundo ponto. Aqui, ó, passou para baixo. Não sei dizer para você ainda se esse preço ele vai cair ou se ele só vai fazer uma correção para continuar subindo. Vamos ver. Aqui, ó, o preço está lateral, certo? O que você vai fazer? Vai colocar suporte, vai colocar o suporte e a resistência. E vamos ver como o preço vai se comportar nessa região. Ficou aqui assim, e aqui nós temos uma outra resistência. Vamos colocar aqui, ó. Nós podemos deixar essa linha aqui fora, essa aqui fora, ó, do meio, e fica só aqui, ó, suporte e resistência. Vamos ver como o preço vai se formar. Quem trabalha com suporte e resistência, traçou essa resistência aqui, quando o preço chegar perto dessa linha vai ser venda, e quando chegar a partir dessa linha será compra. Quem trabalhar com suporte e resistência, utilizando apenas desse jeito simples. Olha só, apareceu aqui, ó, um candle de força vendedor aqui nesse nível, rompendo o suporte. Uma operação de entrada de venda seria aqui nesse nível. Vamos ver se esse preço ele caiu ou se ele só fez uma correção e subiu. O preço aqui, ó,
veio caindo. O meu alvo nessa operação seria aqui, ó, antes do suporte. Vamos ver, subiu, voltou aqui, ó, para a zona de suporte e resistência. Vou colocar aqui, ó. Se você reparar lá no desenho, em alguma das imagens, tem um retângulo com essa cor aqui em azul. Vamos ver aqui. O preço ele voltou, mas ele já saiu de novo. Aqui seria, de repente, um outro ponto de venda. Pode acontecer do preço cair? Pode. Pode acontecer do preço subir? Também pode. Então, estou numa operação de venda e aqui nesse nível, se o preço está trabalhando acima, essa operação está negativa. Se estiver trabalhando abaixo, essa operação vai estar positiva. Vamos ver, o preço está segurando. Quando o preço fica segurando assim, fica chato, né? Porque não pega nem o loss e nem o gain. Você vai ver como colocar o loss e o gain na operação. Vamos ver, está ali segurando. Aqui é uma outra região de suporte e resistência. Ó. Lateralização, preço consolidado. Vamos ver o que o preço fez. Começou a subir aqui e subiu aqui, ó, rompendo com o candle de força compradora. Fez o candle de força compradora e o preço caiu. Viu que eu falei para você nas aulas? O preço ele não cai em linha reta e ele não sobe em linha reta. Ele vai fazendo aí, ó, um zigue-zague, fica lateral, sobe, desce. E olha só, ó, esse preço que foi vendido aqui, ó, nessa região, e foi vendido nessa região, ficou positivo, perto do ganho, voltou, ficou negativo, perto do loss, depois você vai ver onde vai colocar o loss. Ficou lateral, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo porque é uma venda, tá? Negativo. Ficou bem negativo, depois voltou para o 0 a 0 e aí depois de um tempo é que chegou aí onde seria o alvo. E essa operação teria sido operação de ganho. Você, então, aí vai ter que encontrar regiões de topo, traçar suporte e resistência. O que faz eu colocar que aqui é um suporte? Esses dois candles aqui, ó, o fechamento de um e a abertura do outro. Coloco aqui como suporte e resistência. O preço subiu, ó, chegou aqui perto, subiu de novo, caiu, encostou aqui, ó, para subir. A resistência, a princípio, poderia ser aqui ou pode ser nesses outros topos aqui, ó. O topo principal é esse outro aqui, ó, esse último. E aí vem esse, depois vem esse. Tudo resistência, ó. O preço veio nessa primeira resistência, não conseguiu subir mais até a próxima. Ele já deu sinal aí de venda, ele veio, caiu e continuou caindo. Esse outro candle aqui continuou caindo. Vamos ver a seguir. O que acontece? Caiu, segurou. Isso aqui que era um suporte, quando vem para baixo, passa a ser resistência. E aqui embaixo, ó, tem esse candle vermelho e verde, é o próximo suporte. Vamos continuar. O preço subiu, ó, um pouco, não chegou lá na resistência. Caiu, bateu nesse suporte e subiu de novo. Subiu mais um pouco, caiu, chegou perto do suporte e ficou aqui. Vamos ver para onde ele foi depois. Caiu até o suporte novamente e está aqui. Você pode colocar uma outra resistência aqui, ó. Se você reparar também, um jeito de você puxar, ó, esse aqui está selecionado. Você clica, segura, aperta Ctrl C, aliás, aperta só o Ctrl e puxa para cima, ó. Aperta o Ctrl, clica, segura e arrasta. Aí tem outra linha, ó. Essa linha acaba sendo aí duplicada. Vamos lá, tá aqui, ó. Suporte e resistência, caiu para cá, preço lateralizou, tá consolidado. Veio aqui, opa, rompeu para baixo. Como rompeu aqui para baixo, candle de força vendedora, possa ser que aqui seja uma região de venda. Possa ser que aqui seja uma região de venda. Aqui se torna uma região de venda, o preço ele tem que cair para essa operação ficar no positivo. Vamos dar aqui. Essa operação teria sido aberta e estaria no negativo. Vamos ver. E essa operação provavelmente teria dado, como eu uso, teria dado perda, tá? Que o preço ele veio até aqui nessa linha, era onde eu deixaria o meu loss. Ele iria lá, pegaria o meu alvo de loss para depois ele cair. Normal, acontece. E eu quero que você faça esses testes aí na sua tela, utilizando qualquer par de moeda, traçando suporte e resistência e linha de tendência. A linha de tendência, dois pontos para poder unir. O primeiro aqui, o segundo aqui. Aqui é uma linha de tendência de baixa. O preço veio, tocou aqui, fez isso, caiu.
Quando chegou aqui, ele segurou, para depois cair um pouco mais, subiu, e aí o preço ele vai andando. Ele saiu da linha de tendência de baixa para entrar no suporte e resistência, para depois romper aqui nesse momento também. Vamos ver o que vai acontecer. O preço ameaçou cair e ele voltou e subiu. É isso que o preço vai fazendo dia após dia. Então, aí na sua tela, antes de você ir para a próxima aula, tenta identificar onde tem suporte e resistência e a linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Vou continuar aqui só para ver se a gente encontra uma linha de tendência de alta. Estou continuando. Veja que o preço subiu ali e aqui ó, fez um outro fundo. Primeiro ponto aqui, o segundo ponto está para lá. Eu vou pegar essa linha aqui de tendência, vou colocar assim. Quando o preço está assim, essa linha está muito vertical, a gente fala que o preço está muito esticado. Quando o preço está muito esticado, tem uma grande probabilidade do preço recuar, seja esticado para cima, seja esticado para baixo. Vou clicar aqui com o botão direito, vou vir em propriedades, e deixa eu ver se eu acho aqui ó, em parâmetros, eu vou colocar raio. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Você vai reparar que essa linha ela foi lá para longe. Ó, respeitou aqui, continuou subindo e aqui já deu sinal que rompeu. Talvez essa tendência tenha acabado. O preço ficou ó, lateral. Quando o preço fica lateral aqui assim, ó, você pega esses dois candles aqui e já traça aquilo que seria talvez um suporte. E aqui em cima a mesma coisa, talvez seja uma resistência. Repare que o preço tocou aqui de novo. Então, nós temos aqui ó, uma resistência confirmada. Primeiro ponto, segundo ponto. Vamos mais adiante. O preço foi, bateu lá, voltou, caiu e passou para cá. Vamos ver o que aconteceu. O preço fez aí ó, uma nova lateralização, está consolidado novamente e está aqui. Ó. Rompeu um pouco ali para baixo, rompeu para cima, porém ainda continua nessa zona de preço, resistência e suporte. Ameaçou vir para baixo, veio para baixo, confirmou a venda e já na sequência ele subiu. Subiu e subiu bastante, seria a operação de perda aí provavelmente, utilizando desse jeito. E repare que o preço subiu para depois ele cair. Acontece muito isso, dependendo se o seu stop loss, que é a perda, estiver muito curto, acontece muito de chegar lá no seu loss para depois ir na direção que você quer. Ele rompeu aqui para baixo, ó, e aí ele veio com vontade para baixo. Foi apenas buscar o stop loss estaria mais ou menos nesse nível, para depois ele cair e chegar naquele nível que seria o ganho. E assim você vai procurando suporte, resistência e linha de tendência. Na próxima aula, nós iremos aprender a identificar topo duplo, fundo duplo aqui no gráfico, tá? Para auxiliar nós nas operações. E depois disso, nós vamos aprender como abrir operação. Obrigado por você ter ficado nessa aula. Um abraço e até mais.